Saudações a todos, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Bom, este vídeo é um complemento, tá? É um vídeo adicional com o vídeo anterior. Não sei se vocês perceberam, mas o vídeo anterior ele terminou de forma brusca, súbita, tá? Porque a bateria do meu celular acabou, né? Então o celular descarregou no meio da gravação. Então, assim, primeiramente, quero pedir desculpas, tá? Por favor, me perdoem por esta falha, tá? Por este incidente. Eu acreditava que o celular fosse durar por mais tempo, né? Mas por algum motivo, por alguma razão, né? A bateria descarregou, né? E a gravação foi interrompida, tá bom? Então, este vídeo aqui é um complemento com o vídeo anterior. Como o conteúdo do vídeo ficou muito bom, tá? Trouxe muitas informações, detalhes de forma intuitiva, decidi então deixar o vídeo como ficou. Então, por decisão minha, decidi então deixar o vídeo daquela forma, né? Permanecer como ficou, tá bom? Então, este vídeo aqui é um complemento com o vídeo anterior. Decidi então usar a mesma roupa, a mesma camiseta para identificar com o vídeo anterior, né? E assim dar continuidade com o tema, tá bom? Então, eu vou fazer uma explanação aqui introdutória para dar continuidade com o tema anterior, tá? Vou fazer aqui um breve resumo do que foi dito no vídeo anterior para dar continuidade, sequência, né, com o assunto, com o tema abordado no vídeo anterior sobre a questão das crianças, tá? Eu tinha dito, então, que o vídeo não tem nenhum caráter pedagógico ou psicopedagógico, psicoterapêutico, psicológico, enfim. O vídeo não é da área da educação, tá? O vídeo é de cunho espiritual. Então, todos os vídeos deste canal, tá, são de cunho espiritual. Mas, de alguma forma, a gente acaba abordando vários temas importantes. Então, como eu disse no vídeo anterior, tá? Este vídeo e o vídeo anterior é de cunho espiritual. É um assunto, um tema espiritual que aborda, aí eu digo e afirmo para vocês, né, inevitavelmente, não tem como, né, mesmo sendo um vídeo de caráter, de aspecto espiritual, né, o vídeo acaba abordando sim, né, um tema da área pedagógica, psicopedagógica ou psicoterapêutica, psicológica. O vídeo acaba abordando a área educacional, né? Mas o objetivo, né, a meta é tratar o assunto mais de forma espiritual, tá bom? Mesmo porque eu sou formado em fisioterapia, terapias holísticas, né? Sou profissional da área da saúde, né? E a gente também estuda, né, muitas áreas de interesses em comum, né? Então o fisioterapeuta também é uma espécie de psicólogo da área da saúde, porque temos que, por exemplo, tratar muitos pacientes usando de muita psicologia, né? E esta disciplina a gente acaba estudando também na área da fisioterapia, tá bom? Mas como tem outras formações, né? Fisioterapia, publicidade e propaganda, design gráfico, web design, artes cênicas, enfim. Eu acabei estudando várias áreas diferentes, né? Não tenho a pretensão, né, neste vídeo e nem no vídeo anterior de querer, por exemplo, né, entrar em um assunto, né, particular que é de competência, né, para estes profissionais habilitados que com certeza tem uma competência muito maior que a minha para tratar o assunto, tá? Já que são profissionais na área, tá? Então, não tenho a pretensão nem a intenção de
trazer este assunto, né, da área onde muitos outros profissionais, né, poderão fazer com muito mais competência do que eu, mas tratarei o assunto de uma forma espiritual, tá? De acordo com as minhas experiências, de acordo com o meu olhar clínico, de acordo com a minha visão, de acordo com os meus estudos, de acordo com aquilo que eu trabalhei também. Enfim, tentarei trazer este assunto de forma mais espiritual. Se o assunto ele pender, né, trazer também um aspecto pedagógico, psicopedagógico, psicoterapêutico, educacional, tá? É porque, inevitavelmente, quando tratamos um assunto espiritual, muitas outras áreas de interesse em comum podem ser também abordadas. Acaba abrangendo muitas outras áreas, né? Quando nós estudamos, por exemplo, sobre espiritualidade, muitas outras áreas são discutidas, né? E trazidas à pauta. Por exemplo, a parte da medicina, da física, da tecnologia e muitas outras áreas acabam sendo abordadas inevitavelmente. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é tudo. Tudo é espiritual. A espiritualidade está em tudo. Então, quando tratamos algo espiritual, acabamos abordando tudo. Quando, por exemplo, falamos sobre algo espiritual, o assunto acaba abordando muitos outros temas, assuntos e acaba envolvendo também todas as profissões, tá bom? Porque a espiritualidade está em tudo. Então vamos lá, dando continuidade, né? Existem muitas crianças que estão reencarnando neste momento, oriundas de vários planetas distantes e longínquos, tá? Existem muitas crianças que estão se destacando por suas altas habilidades, né? Por suas capacidades intelectuais, físicas, psíquicas, mediúnicas, biomecânicas, artísticas, analíticas, enfim. Muitas crianças estão reencarnando neste planeta para que o planeta, então, possa ser uma morada melhor, ou seja, um planeta melhor, porque no universo tudo evolui, cresce, progride, se transforma. Então, estes espíritos que estão reencarnando em nosso planeta, eles vêm de muitos lugares diferentes. Existem espíritos da luz que estão reencarnando neste planeta. E existem também espíritos mais trevosos que estão reencarnando neste planeta. Ou seja, veremos muitas crianças que são espíritos da luz e veremos também outras crianças que são espíritos trevosos. Por que isso acontece? Porque espíritos trevosos mais sombrios, eles precisam de uma oportunidade para reencarnarem a fim de progredirem, evoluírem. Então, Deus sabe exatamente o que faz, tá? Não existem erros, equívocos na obra de Deus e não existem limites na obra de Deus. Não queiram entender Deus, porque nós não vamos compreender. Deus é o incognoscível. Deus permite, então, que estes espíritos mais trevosos, estas consciências adormecidas, menos esclarecidas, encarnem num planeta a fim de evoluírem, progredirem. Então veremos uma mistura de seres da luz e seres das trevas. Veremos espíritos reencarnarem tanto da luz como das trevas. Muitas pessoas poderão se questionar, né? Não estou vendo mudança neste mundo, o planeta continua o mesmo, né? Enfim, muitos poderão se questionar, né? Por que
a maldade, a agressividade, os crimes, abusos, guerras ainda continuam, perduram, tá? Bom, ao mesmo tempo em que existem espíritos da luz, existem espíritos das trevas. Espíritos trevosos precisam reencarnar para quitarem suas dívidas, seus débitos, resgatarem seus karmas. Precisam reencarnar para também progredirem, evoluírem, porque existe uma lei de causa e efeito, ação e reação, que é inexorável nos universos e que impera. Então, estes espíritos que, de alguma forma, precisam reencarnar para quitarem, eliminarem suas dívidas e débitos de vidas passadas, assim como resgatarem seus processos kármicos, a evolução se dá de forma gradativa, porque a evolução não dá saltos. Embora muitos espíritos consigam evoluir de forma muito mais rápida que outros, no momento certo. Então, muitos espíritos mais trevosos precisam reencarnar no meio de espíritos da luz para que possam aprender com eles. Então, Deus sempre colocará espíritos mais evoluídos no meio daqueles que são menos evoluídos. Então, espíritos da luz guiarão aqueles espíritos trevosos. Então, se não fosse dessa forma, não haveria evolução, aprendizado, né? Da mesma forma que uma escola precisa de um professor para ensinar o aluno, um hospital precisa-se de um profissional da área da saúde para cuidar dos doentes, e uma prisão precisa de um guardião para tomar conta do prisioneiro. No nosso planeta, é necessário que espíritos da luz auxiliem os espíritos das trevas, porque somente a luz para iluminar o caminho, tal como um ser de uma consciência mais elevada guiando um cego. Então, é necessário que um espírito de luz auxilie um espírito sombrio. Então, Deus permite, autoriza que muitos espíritos trevosos reencarnem num planeta onde há espíritos da luz, para que estes progridam, cresçam, evoluam. Claro que existem planetas mais evoluídos que outros. Existem, por exemplo, em planetas mais evoluídos, espíritos que são mais evoluídos, que já elevaram suas consciências, e nestes planetas existirão outros espíritos ainda mais evoluídos para orientar, ensinar, trazer novos ensinamentos, novas verdades. Então, mesmo que um espírito já seja evoluído, mesmo que um espírito seja da luz, em seu mundo, em seu planeta, existirão aqueles outros espíritos que sejam um pouco mais evoluídos, que sejam, por exemplo, espíritos com uma consciência mais elevada, com uma luz mais potente, para auxiliar aqueles que também já são evoluídos, tá? Em outros planetas menos evoluídos, existirão consciências adormecidas, infantis e imaturas, que precisarão de auxílio de outras consciências mais elevadas, mais maduras, experientes
e adultas, né? Então, existirão em alguns planetas planejamentos diferentes, programações diferentes. E é claro que existem planetas, moradas, localizações inimagináveis onde habitam espíritos da mais excelsa luz, espíritos evoluidíssimos, espíritos com uma luz imensurável, onde a felicidade reina, o amor, a fraternidade, e uns ajudam os outros. Eles mesmos se ajudam, né? É como se vários espíritos fossem um corpo só, entende? Como se vários espíritos, várias consciências elevadas se tornassem um corpo só. Então existem moradas, planetas, lugares habitados por espíritos da luz, onde reina o amor, a paz, a serenidade e a luz incompreensível para nós. E estes espíritos, eles se autoajudam, tá? Eles têm uma afinidade, uma conexão, e uma sintonia tão potente entre si, é como se cada um deles fosse um só. Então, estes espíritos da luz, de uma consciência muito mais elevada, que vivem nestes mundos felizes, ditosos, tá? Eles participam, né, de forma mútua e recíproca de muitas programações, planejamentos, né, porque todos estão em sintonia, conexão e afinidade entre si, né, e existem aqueles que ainda estão, né, num patamar mais elevado, tá? Mesmo que existam espíritos de uma luz imensurável, espíritos de uma grandeza ainda incompreensível, né? Existem ainda aqueles outros espíritos com uma luz ainda maior, com uma consciência ainda mais elevada, que pode também trazer novas direções, novos ensinamentos, novas verdades. Ou seja, existem níveis diferentes de perfeição. Quando um espírito de luz, então, atinge um nível de perfeição elevado, sempre vai existir um outro espírito com um nível de perfeição diferente, um pouco mais elevado. E assim sucessivamente na eternidade, porque a perfeição não tem limites, tá? O único ser perfeito que jamais será comparado é Deus. Então, a perfeição de Deus, ela é única, ela é inatingível, né? Deus é perfeito e é incomparável. Mesmo assim, os espíritos podem atingir níveis de perfeição diferentes, níveis elevadíssimos de perfeição, aproximando-se de Deus. Mas a perfeição de Deus é única. Somente Ele tem a perfeição absoluta e incompreensível, tá bom? Só para deixar um pouco claro aqui sobre o processo evolutivo e os níveis de perfeição, de elevação, tá? Existem programações kármicas, planejamentos diferentes em cada planeta, em cada mundo, em cada quadrante do universo galáctico, né? Então, no meio das galáxias, das constelações, dos buracos negros, né? Em meio a universos paralelos, em meio a universos infinitos, super-universos, ultra-universos, existem formas de vida diferentes. Existem criações de Deus inimagináveis. Existem planetas, mundos e universos inimagináveis. Existem programações diferentes, tá? Porque a criação de Deus não tem fim. Mas, só para que vocês entendam, as crianças que estão reencarnando e que são espíritos podem vir de diferentes quadrantes destes universos infinitos. Estas crianças que estão reencarnando podem vir de constelações, galáxias, planetas e universos diferentes.
trazendo suas bagagens culturais, né? Então, o que, por exemplo, é preconizado pelo sistema de saúde, o que muitos profissionais da saúde, por exemplo, dizem sobre algumas crianças, nem todos estão certos do que estão dizendo, tá? Alguns profissionais da área da saúde conseguem compreender, acertar e entender sobre alguns aspectos e outros não. Outros carecem sobre um estudo mais aprofundado da espiritualidade. Então, assim, existem profissionais da área da saúde e muitos outros profissionais de outras áreas que ainda não compreendem sobre espiritualidade, mediunidade, enfim, carecem de um estudo mais aprofundado. Por isso, tiram conclusões precipitadas e equivocadas, né, sobre alguns aspectos e algumas questões, tá? No tocante sobre as crianças, existem várias terminologias e nomenclaturas criadas por alguns profissionais da área da saúde que caracterizam e categorizam, classificam algumas crianças em algumas destas terminologias e nomenclaturas, porque estas crianças se comportam de uma forma diferente. Lembre-se que a cultura deste planeta, ela é determinada pelas tendências do consciente coletivo. Ou seja, o sistema, a matrix trevosa, né, o sistema trevoso, ele manipulou, né, o consciente coletivo, né? Ou seja, as trevas que assumiram o poder em várias áreas, departamentos e profissões, através de comandos hipnóticos e processos obsessivos complexos de espíritos trevosos, ou seja, semelhante atrai semelhante, né? Ou seja, um ser encarnado é um espírito encarnado. E um ser desencarnado é um espírito desencarnado. Ou seja, nós somos espíritos. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência terrena, física. Mas, quando eu digo os seres trevosos, eu digo os seres encarnados e desencarnados. Ou seja, os espíritos. Tá? Porque os espíritos nos dirigem, tá? Semelhante atrai semelhante. Então, quando eu digo seres trevosos e seres da luz, eu digo os seres encarnados, físicos, e os seres espirituais, desencarnados. Tudo bem? Claro que tentarei explicar com mais detalhes, né, se for necessário. Mas os seres trevosos, tanto os encarnados como os desencarnados, manipularam a consciência do coletivo através de comandos hipnóticos e processos obsessivos complexos, fazendo com que muitas tendências negativas influenciassem o comportamento da massa coletiva, ou seja, da humanidade. Então existem muitas armadilhas, ciladas, tramóias das trevas, tá? As trevas criam táticas, estratégias ardilosas para confundir, persuadir, enganar, ludibriar muitas consciências menos esclarecidas e adormecidas. Então, muitas consciências são seduzidas, persuadidas ou dissuadidas pela manipulação trevosa deste sistema
que está implantado em várias áreas, departamentos, profissões. Então, e esta tramóia, esta cilada, esta armadilha arapuca arquitetada pelas trevas, ela é tão sutil, tão tênue, que as consciências menos esclarecidas, elas não conseguem identificar, discernir e compreender quando elas estão em algum risco, algum perigo. São armadilhas camufladas, ocultas, escondidas de uma forma tão sutil que a maioria não consegue perceber, tá? As consciências que não conseguem perceber tais armadilhas são aquelas consciências menos elevadas que se distanciam de Deus, porque uma consciência que se eleva, ela consegue enxergar melhor, ver melhor, ouvir melhor, sentir melhor, porque quando uma consciência ela se aproxima de Deus, ela se eleva e a luz de Deus ilumina todo o caminho, mostrando toda a verdade, né? Então, assim, quando uma consciência ela busca conexão, sintonia, afinidade com Deus, ela eleva sua consciência, eleva seu padrão de comportamento, seu padrão vibratório, né? E a luz de Deus ilumina tudo aquilo que estava no oculto, na escuridão, escondido, camuflado, tá? Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então, quem se conecta, se afiniza e se sintoniza com Deus, enxerga melhor, sente melhor, ouve melhor e percebe melhor, tá? Deus está em nós, nós estamos em Deus, somos seres divinos, devemos buscar esta comunhão com Deus, devemos buscar entrar na frequência de Deus, porque nós somos fractais de Deus, né? O nosso espírito é uma porção menor, é um fragmento, é um fractal de Deus. O nosso espírito, ou a nossa mônada, é um fractal de Deus, é a centelha divina, partícula de Deus, átomo, célula de Deus. Então nós viemos dele, nós viemos de Deus, fomos criados por ele. Então nós somos seres divinos, né? O nosso mestre Jesus já dizia, né? Vós sois deuses. Então, aquela frase, tudo posso naquele que me fortalece, é uma grande verdade, porque se vocês prestarem atenção, Deus que está dentro de nós, fora de nós, em toda parte, em todo lugar, tá? Tem poder sobre tudo. Deus é o Todo-Poderoso, tem poder sobre tudo. E aqueles que se conectam com Deus, tá? Se aproximam dele e sentem essa força que vem dele, tá? Bom, então, estas crianças, tá? Que trazem um comportamento diferente, elas acabam, então, por exemplo, gente, deixa eu só explicar um detalhe importante para vocês. Eu sou médium consciente, intuitivo. Então, às vezes, quando eu estou dizendo algo e eu paro, faço uma pequena pausa, parece que eu estou pensando. Às vezes eu olho para um lado ou para outro, para cima ou para baixo, não importa. Mas, às vezes, quando eu estou trazendo algumas informações e por algum motivo eu paro ou faço uma pequena pausa, é porque eu estou recebendo intuições, tá? As intuições, elas vêm de forma muito rápida. Elas vêm como um bloco de informações, então eu preciso interpretar, decodificar. Como eu sou médium consciente e intuitivo, então, às vezes, eu faço estas pequenas pausas, mas de forma gradativa,
vou melhorando este aspecto e vou melhorar também esta condição, fazendo com que flua melhor estas informações e estas intuições, tá bom? Então vamos lá de novo. Estas crianças que reencarnam no nosso planeta estão confundindo muitos profissionais da área da saúde, tá? Existem algumas doenças, algumas patologias, enfermidades, moléstias, incapacidades, limitações. Existem crianças que reencarnam com alguma disfunção, alguma doença particular, específica ou idiopática, sem causa aparente, né? Mas existem sim crianças que reencarnam com algum problema devido às suas reminiscências pretéritas. Ou seja, existem crianças que reencarnam para resgatarem processos kármicos, quitarem dívidas e débitos, tá? Já que são espíritos, né? Então existem espíritos que reencarnam com algum problema físico, mental, com alguma doença que possa acometer, por exemplo, a parte física ou mental, por causa, né, de suas dívidas e de seus débitos de vidas passadas. É um processo kármico, tá? Existe essa questão. Existe, por exemplo, crianças que são portadoras de algumas doenças mentais e físicas. Isso existe, tá bom? Isso existe. São espíritos que precisam passar por aquela prova ou aquela expiação, que é um teste muito grande, né? Porque são espíritos devedores. São espíritos que precisam passar por aquela experiência dolorosa de sofrimento, porque estão resgatando um karma. Então, dentro da lei de causa e efeito, ação e reação, existem espíritos que reencarnam em uma condição patológica, né, com alguma enfermidade, moléstia ou doença, e estes espíritos precisam passar por aquilo, precisam passar por aquela experiência para resgatarem seus karmas, para quitarem suas dívidas, seus débitos, e através daquele processo kármico, né, aprenderem. Então é um processo de aprendizado dentro desta experiência reencarnatória, tá? Bom, então existem algumas crianças que reencarnam com alguns problemas físicos e mentais que são patologias, são patológicos. Isso existe, tá bom? Mas, né, isso também é justificado dentro da lei de causa e efeito, tá? Ou seja, aquilo que se faz, né, se paga. Ou seja, nós colhemos o que plantamos. É a lei da atração, a lei da vibração, causa e efeito. Então, muitos espíritos reencarnam em algumas condições especiais, algumas doenças para, então, quitarem essas dívidas e esses débitos, tá? É kármico. Mas existem crianças que reencarnam sob um aspecto diferente, que é confundido com doença, patologia, enfermidade, moléstia, disfunção, limitação, incapacidade, mas não é. Existem crianças que reencarnam que são confundidas com crianças que possuem alguma espécie de doença, patologia, enfermidade, moléstia, disfunção, limitação, tá? Existem crianças que reencarnam e que apresentam um comportamento diferente, tanto um comportamento a nível psíquico, psicológico, mental ou físico,
biomecânico, cinesiológico. Enfim, existem crianças que reencarnam e que são confundidas com outras crianças que passam por algumas doenças específicas. Por exemplo, existem crianças oriundas de outros planetas, de outras esferas, de outros mundos e universos, que trazem uma cultura diferente, e estas crianças vão se comportar de uma forma diferente. Estas crianças que vêm de outros planetas, de outros universos, elas são conhecidas por alguns especialistas, né, como crianças índigos, cristais, dizem até outros nomes, né, arco-íris, enfim, crianças rubis, esmeraldas. Existem várias terminologias e nomenclaturas para classificar estas crianças. Estes espíritos que reencarnam, eles já reencarnaram em outras épocas também, tá? Estas crianças, estes espíritos que estão reencarnando em nossa época, que trazem uma bagagem muito maior, também já reencarnaram em outras épocas, tá? Só para que vocês tenham em mente, estes espíritos mais evoluídos de esferas superiores, ou seja, estes espíritos mais evoluídos que vieram de outros planetas, outros mundos e outros universos, também já reencarnaram aqui neste planeta em outras épocas da antiguidade, tá? Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, ou seja, espíritos mais evoluídos sempre vão reencarnar. Então, estas crianças índigos, cristais e de outras classificações também já reencarnaram em outras épocas, tá bom? Mas isso serve para diferenciar algumas questões particulares, né, categorizadas por detalhes e questões psíquicas, emocionais, sentimentais, físicas, e também diferenciadas por suas habilidades e altas capacidades. Entende? Então, algumas crianças vão se destacar mais em algumas áreas que outras. Então, existem crianças diferentes. Existem crianças que vão se destacar melhor em um assunto do que em outro. Por isso, a diferenciação. Crianças índigos, cristais, arco-íris, rubis, esmeraldas e outros nomes mais, para identificar e diferenciar, porque algumas possuem talentos, dons diferentes, algumas possuem um comportamento diferente, são mais emotivas que outras, mais sensíveis que outras, têm uma percepção diferente do mundo. Por que será? Porque estas crianças, elas vêm de planetas diferentes, de mundos e universos diferentes. E existem raças de extraterrestres diferentes. Existem raças de extraterrestres diferentes em vários planetas, planos, dimensões, mundos e universos. E entre estas raças diferentes de extraterrestres, muitos deles se sobressaem em áreas diferentes, tá? Existem muitas raças de extraterrestres que têm um talento, um dom maior para uma área específica. Alguns são mais sensíveis, outros são menos sensíveis, mas aqueles que são menos sensíveis não significa que não possuam amor, tá? Eles podem ter muito amor dentro de si, mas são emocionalmente mais equilibrados, confundidos com frios. Muitos daqueles são confundidos com uma frieza, mas são emocionalmente mais equilibrados, né? Possuem um amor muito grande dentro deles, mas são emocionalmente, sentimentalmente mais equilibrados, tá? Podem emanar muito amor, muita luz, mas são mais equilibrados. E alguns confundem isso com frieza. Podem achar que são frios, né? Mas é porque são mais equilibrados.
demonstram muito amor, muita luz, mas são mais equilibrados. Outros podem demonstrar uma afetividade um pouco maior. Alguns outros podem demonstrar, por exemplo, um lado afetivo, emocional, sentimental, mais diferente. Alguns podem demonstrar, por exemplo, uma afeição, serem mais afáveis, mais delicados. Outros podem demonstrar, por exemplo, possuírem uma cordialidade um pouco maior e amam também da mesma forma que outros, tá? Ou seja, estes seres também possuem muito amor dentro de si, né? Muita paz, muita luz, amor, serenidade, mas se comportam de uma forma diferente de outros, tá? E isso devido à cultura de cada raça, de cada ser, tá? Não significa que aqueles que não se comportam da mesma forma sejam menos evoluídos ou mais evoluídos. É apenas uma característica, um perfil psicológico, o temperamento, né, de cada ser, tá? Todos eles podem emanar a mesma luz, o mesmo amor, a mesma serenidade. Todos eles podem, por exemplo, demonstrar ter um amor muito grande, né, por todos, mas podem, por exemplo, ter um comportamento, né, particular e diferente, por exemplo, de outro. Por isso que existem, né, muitos seres, muitas raças de extraterrestres da luz diferentes, tá? Então, alguns podem se comportar de forma diferente, tá? Alguns podem, por exemplo, se sobressair mais em uma área do que em uma outra área. Alguns podem, por exemplo, ter mais aptidão, inclinação, habilidade e expertise em uma área determinada do que outros, tá? Muitos podem demonstrar mais, por exemplo, doçura, mais carinho, e outros não, mas não significa que estes que não demonstram, por exemplo, carinho, afeição, não amem. É apenas a forma, o comportamento, o jeito de se expressar. Entendem? Então, existem seres que, mesmo que não demonstrem seus sentimentos, podem amar também. É apenas uma característica, tá? Existem seres diferentes nestes universos infinitos, tá? Então, existem crianças que podem se comportar de uma forma diferente, tá? Estas crianças que estão reencarnando, elas vêm de várias esferas galácticas, vários planetas, vários lugares. E como o comportamento e a cultura deste planeta é diferente, muitas destas crianças que vêm destes outros planetas, elas trazem consigo a cultura e o comportamento do planeta onde elas vieram, onde elas habitavam. Então, existem crianças que estão reencarnando pela primeira vez aqui neste planeta Terra e elas podem estranhar, por exemplo, muitas coisas aqui deste planeta. Então existem muitas crianças que reencarnam aqui em nosso planeta que estão estranhando muitas coisas aqui deste planeta. Então não se assustem, tentem compreender, entender e tentem estudar. Tentem se aproximar de suas crianças e compreender a visão, o mundo e o que elas entendem, tá? Porque existem crianças que vão sentir uma dificuldade maior nos relacionamentos. Existem crianças que vão sentir uma dificuldade maior em se relacionar com o ambiente. E existem crianças que vão
ter uma dificuldade maior para se adaptar à cultura e o comportamento aqui deste planeta. Por quê? Porque a cultura, o comportamento destas crianças são oriundos de seus planetas de origem. Existem crianças híbridas que vieram de outros planetas que estão reencarnando aqui pela primeira vez. Então a dificuldade pode ser muito grande. A dificuldade de adaptação. Então muitas crianças podem, por exemplo, demonstrar insegurança, medo, ansiedade, desconfiança. Muitas crianças podem adquirir, por exemplo, através da ansiedade, alguma espécie de fobia, medo, síndrome do pânico, estresse. Algumas crianças poderão ter um pouco de dificuldade no relacionamento, porque a cultura deste planeta é muito diferente da cultura do planeta de onde essas crianças vieram. Então, até elas se adaptarem, compreenderem, entenderem, pode demorar um pouco e é preciso de um acompanhamento, compreender, é preciso apoiar, ensinar, instruir, esclarecer. Tá? É preciso que os pais acompanhem, apoiem esta criança, mas é necessário que os pais compreendam que muitas destas crianças vieram de outros planetas, onde a cultura, o comportamento de onde vieram é totalmente diferente daqui. E muitas crianças podem sentir medo, podem sentir insegurança, uma ressalva, um receio, podem ficar apreensivas e terem dificuldades de se relacionarem e de até aprenderem algumas coisas aqui deste planeta, tá? Então, o comportamento, a atitude e postura de algumas crianças pode chamar a atenção por ser muito diferente, porque a cultura de onde elas vieram é totalmente diferente. Então, essas crianças podem ser classificadas de forma equivocada, mas são absolutamente normais. Essas crianças não são doentes, elas são normais, apenas vieram de outros planetas e têm um comportamento diferente que não é compreendido ainda por muitos profissionais da área da saúde. É necessário, então, que estas crianças sejam abraçadas, apoiadas e instruídas e que o discernimento e esclarecimento consiga tirar as escamas dos olhos de muitos para que compreendam, então, esta realidade, né? Muitos pais, não sabendo disso, entram em conflito com seus filhos. Muitos pais, eu digo muitos, não digo de uma forma generalizada, porque existem muitos pais, né? Existem muitos pais e mães que já conhecem essa realidade, né? São pais amorosos, pais maravilhosos que conseguem compreender, ensinam, orientam, esclarecem, abraçam, apoiam seus filhos de uma forma mais eficiente, porque compreendem já esta realidade e estão de parabéns. Então existem muitos pais e muitas mães que já sabem disso, estão cuidando, zelando, ensinando, tratando seus filhos da melhor forma, porque já conhecem esta realidade. Mas existem muitos pais e muitas mães que não conhecem esta realidade, que não sabem desta verdade e têm dificuldade maior no relacionamento com seus filhos. Então, preste atenção no seu filho, porque o seu filho está agindo de uma forma ou de outra, né? Se o seu filho está, por exemplo, zangado, bravo, furioso, se o seu filho faz muita manha, pirraça, birra, se o seu filho está agressivo, se o seu filho está com medo, se o seu filho está passando por alguma dificuldade, se ele está receoso, mais reservado, se ele está triste, melancólico, se ele busca, por exemplo, ficar sozinho, se ele busca uma fuga, fugir, se ele tem pensamentos
e ideias que fogem um pouco, né, da realidade. Se seus filhos, por exemplo, estiverem com ideias e pensamentos que não são bons, que são prejudiciais, então os pais precisam ficar atentos, tá? Existem muitas interferências por parte das trevas, tá? Os seres trevosos, tanto os encarnados como os desencarnados, tá? Porque os seres trevosos podem usar comandos hipnóticos e processos obsessivos para comprometer, prejudicar alguns seres da luz. Então, existem algumas crianças que podem passar por este processo de interferência, tá? Existem espíritos trevosos que querem prejudicar uma família, tá? Como eu disse anteriormente, existe a questão, né, de vidas passadas, reencarnações. Então, existem inimigos, verdugos, carcamanos, existem carrascos de vidas passadas, inimigos que podem perseguir, né, muitos espíritos a fim de se vingarem. Então, existem espíritos que ainda não perdoaram, né, seus algozes, né, e como carrascos, carcamanos, inimigos ou algozes, eles procuram prejudicar, fazer o mal, se vingar, né, perseguindo e também atacando muitas famílias. Tá? Então, as crianças também são alvos, tá? As crianças, elas têm naturalmente uma proteção maior da espiritualidade da luz, tá? Todas as crianças têm uma proteção maior da espiritualidade da luz, tá? Mas algumas crianças, elas precisam passar por alguns testes importantes e nem sempre, né, todas as crianças elas conseguirão, por exemplo, ter uma proteção da luz assim tão grande, porque algumas crianças precisam passar por algumas provas, testes e expiações, né? Por exemplo, existem crianças que se acidentam, caem, sofrem uma queda, machucam, podem sofrer alguma espécie de fratura, né? Existem crianças que podem, por exemplo, se acidentarem e acabarem indo para o hospital, por exemplo. Algumas crianças que desencarnam, né? Mas quando uma criança desencarna é porque chegou o momento, né? Cumpriu a sua missão, né? Quando uma criança desencarna, né, numa tenra idade, é porque foi planejamento, uma programação kármica, né? Aquela criança, ela precisou viver até aquela certa idade, mesmo que de uma forma súbita, né? Aquele espírito, ele precisou reencarnar e viver somente por pouco tempo, a fim de reparar, quitar, eliminar alguma dívida, débito, resgatar um processo kármico, ou então para corrigir, por exemplo, uma anomalia, deformidade física. Quando, por exemplo, uma criança desencarna muito jovem ainda, por exemplo, quando é um bebê, ou então na vida intrauterina, quando é um embrião, um feto, existem programações e planejamentos incompreensíveis para ajustar, tá? Para reparar, consertar algumas coisas, tanto anomalias e deformidades físicas, também como alguns processos kármicos, dívidas e débitos, tá? Então, existem algumas interferências que podem também acabar comprometendo algumas crianças. Por exemplo, as crianças que sofrem alguns tipos de acidentes, né? Crianças que sofrem, por exemplo, com alguns incidentes e se machucam, são hospitalizadas, enfim, tudo isso faz parte de um processo kármico, de um resgate kármico, porque existem dívidas e débitos, né? E as crianças também passam por estes testes específicos
E lembre-se, né? Tudo é avaliado, né? Deus autoriza e permite que aconteça algo porque tudo é justificado, né? Então, se uma criança passa por uma situação, é porque precisa passar. Aquele espírito precisa passar por aquela experiência para aprendizado, tá? Da mesma forma, né, as crianças, elas têm a proteção espiritual muito grande, muito forte, mas isso não impede que elas passem pelo que precisam passar, tá? Mesmo que as crianças tenham uma proteção espiritual muito grande e forte, elas precisam passar por algumas experiências dentro da lei de causa e efeito para crescimento, aprendizado, tá? E existem algumas interferências espirituais necessárias também para aprendizado e crescimento. Existem algumas crianças que têm uma índole boa e outras que têm uma índole má. Existem crianças que se caracterizam por uma índole muito boa e outras se caracterizam por uma índole muito ruim. Porque crianças são espíritos, tá? Uma criança é um espírito. Então um espírito ele pode ser da luz ou das trevas. E existem porcentagens e níveis diferentes, tá? Então, é necessário que os pais acompanhem de perto seus filhos, né? Se, por exemplo, uma criança for um espírito da luz, né? Que bênção, né? Que maravilhoso. Os pais devem, então, compreender, apoiar e entender esta criança, este espírito. Porque existem muitas crianças que são espíritos da luz, que reencarnam numa família e que são incompreendidos. Tá? Até mesmo muitos pais e outros familiares não conseguirão compreender uma criança que é um espírito de luz por causa de seu comportamento, de suas ideias, de seus pensamentos, sua postura, seu comportamento. Então, muitas crianças que são espíritos de luz são mal interpretadas por muitos pais e familiares. E muitas crianças que são espíritos de luz podem sofrer com a incompreensão, distorção, má interpretação, equívocos, tá? Algumas divergências, dissidências entre alguns familiares, né? Por não compreenderem, né, os pontos de vista desta criança que pertence, né, à luz. Então, muitos pais despreparados, muitas consciências menos esclarecidas, mais adormecidas, às vezes não compreenderão as ideias, os conceitos, a forma de pensar daquele seu filho que é um espírito mais iluminado, mais evoluído. E existem crianças que são espíritos mais evoluídos, mais iluminados, que são incompreendidos por muitos pais e familiares. E estas crianças, elas vêm com uma missão muito grande para ensinar. Então, quando uma criança reencarna, ela vem para ensinar, né? Então, aquilo que os pais acreditam, né? Que quando uma criança nasce, os pais ensinam e educam, e isso é uma verdade, mas também é uma verdade que quando uma criança nasce e reencarna, os pais aprendem também com a criança, porque quando uma criança reencarna, ela também ensina e instrui seus próprios pais, tá? Então os pais devem ficar atentos para aprender também com as crianças. Ou seja, os pais precisam entender o universo e o mundo destas crianças, tá? Se aproximarem mais. Claro que existem crianças, espíritos mais rebeldes, mais complicados, desvirtuados. Existem espíritos mais complicados, né? Como eu disse, existem espíritos da luz e espíritos das trevas. E isso pode oscilar. A porcentagem pode, né, oscilar. Então, é necessário que os pais fiquem atentos, porque da mesma forma, existem crianças que são espíritos mais complicados, mais trevosos, que reencarnam numa família, e os pais são espíritos
mais evoluídos. Os pais são espíritos de luz que aceitam, por exemplo, estes filhos, estas crianças. E a missão dada a estes pais também é muito grande, porque estas crianças reencarnam, né? Com certeza, vem para ensinar algo, mas também para aprender. Então, estes pais, eles têm uma missão muito grande, que é auxiliar, ajudar, instruir, esclarecer estes espíritos mais complicados, né? Então, muitos espíritos trevosos que reencarnam em algumas famílias vêm com o intuito também de progredir, evoluir e aprender com seus pais e com seus familiares, tá? Então Deus não desampara ninguém, tá? Eu tinha dito sobre a questão das crianças e as trevas, com o intuito de atrapalhar, comprometer o trabalho da luz, tá? As trevas estão também tentando prejudicar, atrapalhar e atrasar os planos da luz, querendo prejudicar as crianças. Então fiquemos atentos, né? Existem muitos programas, existem muitos jogos, videogames, existem muitos conteúdos em vários canais, fontes, redes sociais ou na internet que são prejudiciais às crianças. E existem muitas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão sendo inspirados pelas trevas a agirem no mal. Então existem muitos canais, inclusive aqui no YouTube, existem muitos outros canais, outros sites, fontes, redes sociais, conteúdos, jogos que estão propagando o mal. Existem muitos jovens sendo influenciados pelas trevas, tá? Que estão tentando propagar e disseminar o mal, com o intuito de prejudicar muitas consciências, principalmente as crianças. Então os pais devem ficar muito atentos, tá? Então, pais e mães, fiquem atentos com aquilo que o seu filho acessa, lê, estuda, acompanha, vê, joga ou vai em algum lugar. Fiquem atentos, porque as trevas estão tentando prejudicar as crianças. O número de crimes, abusos, assassinatos, sequestros e também trabalhos de seitas, né? Assim como também outros tipos de crimes, abusos, existem uma infinidade de coisas sendo feitas para prejudicar as crianças e devemos tomar cuidado, porque as trevas estão tentando mirar as crianças para prejudicar não somente as crianças, mas famílias, enfim. Crianças são espíritos e existem muitos espíritos trevosos que buscam se vingar de muitos outros espíritos, e estes trevosos, então, tentam atacar as crianças de várias formas, de várias maneiras, utilizando várias ferramentas, várias táticas e estratégias, tá? E isso pode ser feito de uma forma tão sutil que a maioria não consegue perceber. Então, tomem cuidado com seus filhos, com suas crianças, tá? Existem muitas mães e pais negligentes que não se preocupam com seus filhos. E estes pais e estas mães poderão colher um karma muito forte, porque Deus confiou aos pais e às mães a responsabilidade e o compromisso de cuidar de um ser vivo, de uma vida, de um espírito. E a responsabilidade e o compromisso é muito grande, tá? Então, Deus confiou a estes pais, tá, este serviço divino. Então, acordem, pais e mães que não estão
cuidando de seus filhos como deveria, tá? Prestem atenção, porque as armadilhas das trevas estão por toda parte. As trevas arquitetam planos diabólicos, maquiavélicos para prejudicar as crianças e muitas famílias, porque a intenção das trevas é instalar o caos, tá? Então, saibam também que no meio desta interferência das trevas existem também muitos testes, tá? A luz, ela permite que as trevas interfiram em muitos processos, tá? Deus, que é o Todo-Poderoso, permite e autoriza que as trevas façam algumas coisas, tá? Nem tudo é permitido, algumas coisas são permitidas. Então, de repente, aquele seu filho que está dando um trabalhinho, né? Aquele seu filho que está, às vezes, dando um trabalho maior, pode ser um teste para que muitos pais e mães, né, tenham mais paciência, serenidade, né, tolerância, amor. Então, existem muitos testes sendo feitos pela espiritualidade da luz, a fim de que muitos espíritos evoluam, progridam, cresçam e despertem. Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha contribuído com este tema. Agradeço muito a todos vocês que acompanharam até aqui. Tá bom? Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. E até o nosso próximo vídeo. Gratidão imensa.